fita de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Eu quero ler com os irmãos alguns versos. Eu louvo ao Senhor, meus amados, pelo retorno de alguns irmãos. Muito feliz. Alguns, devido à situação, estão retornando, principalmente o coral. Louvo a Deus pela vida do coral. Estão retornando aí ativa. Alguns irmãos também. Muito bom saber que o nosso Deus, pela sua infinita misericórdia, tem trazido os amados irmãos para adorá-lo aqui na sua casa e em comunhão. Isso também é muito importante para o nosso crescimento espiritual. A comunhão, ela faz parte da igreja e nós não podemos de forma nenhuma abrir mão disso, porque esse é o corpo de Cristo. É o momento em que nós compartilhamos, oramos, choramos, nos alegramos e em tudo glorificamos o nosso Pai que está nos céus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. O primeiro verso está escrito assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu o semeador a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que envigou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, ele se tornou uma base para todos os escritos, tanto de Mateus como também de Lucas. Juntando esses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos, ou é chamado de evangelhos sinóticos, que quer dizer ótica, visão junta, visão compartilhada, de um mesmo foco e de um mesmo propósito. Mas grande parte, meus irmãos, do conteúdo de Marcos, quando nós olhamos para as Santas Escrituras, ele amplia muitas coisas a respeito da posição do reino de Deus, da posição da fé, da posição das Escrituras concernente à visão daquilo que devemos o nosso coração ter como ansiedade, essa boa ansiedade que é obter o reino dos céus. Então, a maioria das parábolas de Jesus Cristo aqui em Marcos vai nos mostrar a respeito do reino dos céus, de que forma ele trabalha, usando a parábola, essas análises que ele fazia para tentar explicar um pouco desse reino, que para nós seres humanos, ainda muitas questões são complexas, porque a nossa mente não consegue atingir plenamente o que é de fato o reino celestial, mas nós conseguimos entendê-la por causa da palavra do Senhor. É um pouco dessa partícula do ensinamento a respeito das coisas eternas. Isso era tão profundo nas palavras de Jesus Cristo, que essas histórias, essas parábolas eram ensinadas para pessoas simples, e os simples entendiam. Por que os simples entendiam? Porque o reino de Deus não é baseado em soberba. O reino de Deus não é baseado em altivez. O reino de Deus é baseado em pessoas, é claro, na pessoa de Cristo Jesus, mas ela é composta e será composta por pessoas simples, humildes. E tanto é que muitas vezes Jesus Cristo ensinando: vocês precisam ser pequenos, vocês precisam ser como uma criança, entendendo sobre a simplicidade que devemos entrar no reino dos céus e que devemos almejar o reino dos céus com uma vida de simplicidade.
Então por isso que ele colocava as parábolas. Tanto é que os doutores, aqueles que se achavam muita coisa, não entendiam essas palavras, porque a soberba, meus irmãos, ela cega o nosso entendimento concernente às Escrituras Sagradas. Não é à toa que está escrito que a soberba precede a queda, e todo soberbo um dia cai. Nenhum soberbo prevalece. E esse tipo de coisa nós vemos em que forma? Quantas pessoas que eram muito famosas, pessoas que tinham grandes destaques, hoje estão mortas, ou até mesmo vivas, não são nem mais lembradas. E às vezes, se é necessário fazer reality shows, para tentar trazer os antigos famosos e torná-los conhecidos novamente na sociedade. Mas aqui, meus irmãos, Jesus Cristo está mostrando o que é o reino de Deus. O que é esse reino que tanto falamos? Jesus Cristo estava tentando ensinar aos seus discípulos, às multidões, falando, olha, precisamos buscá-lo, precisamos realmente entender o reino dos céus. Olha só, tudo falando sobre o reino dos céus. E mostrando que o inferno, claro, é o oposto desse reino eterno, mas precisamos sim ter o nosso coração totalmente nesse reino que é o reino divino. Mas aqui, eu não quero falar apenas sobre o reino de Deus. Eu quero falar sobre a condição do nosso coração. Nesses últimos dias, meus irmãos, muitos têm se perdido, porque os seus corações não têm sido corações diante de Deus que aprova, que adora e que exalta o seu nome. Isso é fato que em uma pregação, muitos podem interpretar de várias maneiras o que o pastor, o pregador está falando. Eu posso falar uma frase e entender que eu estou blasfemando. Outros podem entender, que palavra abençoada. Alguns poderão dizer, está faltando alguma coisa. E outros podem entender de uma maneira totalmente errônea a respeito do que se é pregado. E muitas vezes, não é porque o pregador está pregando, e ele está pregando algo que não seja bíblico, mas muitas vezes a condição do nosso coração não nos permite entender de fato o que o Espírito Santo está nos falando. Quer prova disso? Quantas vezes se é pregado aqui sobre perdão, sobre amor, sobre não falar mal dos outros, e quando acaba o culto, nós saímos por aquelas portas, a pessoa faz tudo o contrário ao que é ensinado aqui nas casas do Senhor. É ou não é verdade? Eu já vi isso várias vezes acontecer. Quantas vezes nós falamos sobre oração? E no momento do culto, a palavra oração, ela nos envolve de tal maneira que o nosso desejo é ficar 24 horas de joelhos. Mas quando nós saímos para as nossas casas, o que ocorre? Vem a primeira situação e nos desanima, ao ponto de nós acharmos até mesmo desnecessário orar. E o interessante é que nessa parábola, Jesus Cristo ensinando, eu vejo aqui ele mostrando 4 condições de um coração de uma pessoa, explicando, é claro, sobre o que é o reino de Deus, essa semeadura que é lançada, de que maneira o solo absorve a semente, e ele mostra, é claro, que cada solo tem uma resposta à semente que fora jogada no chão. Então essa parábola, ela começa dizendo, verso de número 3, o que fala aí? A primeira palavra? Ouve. Nós precisamos entender, o semeador, inicialmente, aqui é Cristo, que prega a palavra, que envia trabalhadores para proclamar o Evangelho. Nós devemos ser semeador. A semente que é semeada é a própria palavra de Deus. E essa semente que é semeada, ela é incorruptível. A semente que é lançada, ela não tem mancha.
A semente que é lançada, não há erros nessa semente. A grande questão não é a semente que é lançada, é a terra em que ela cai. Então nós vamos observar que onde o campo é semeado, é o mundo, são nas pessoas. Então essa palavra que o semeador saiu, que primeiro é a pessoa de Cristo, ele lança sementes. O campo é o mundo, e a semente que ele lança é incorruptível, não há manchas, não há erros nessa semente, não há nenhuma ruptura, ela é perfeita. É uma semente muito bem feita, com todos os nutrientes, substâncias necessárias, para que um dia, quando ela se tornar uma árvore, um fruto, possa saciar a fome, de uma forma que quando a pessoa mastigar o fruto dessa árvore, vinda dessa semente, a pessoa possa dizer, que coisa maravilhosa é comer desse fruto. E a ênfase que é dada dessa parábola é a terra, ou o solo, em que a semente é lançada nela. Diante disso tudo, meus irmãos, uma das lições principais que eu vejo nessa parábola é que tudo começa a partir do resultado de ouvir. Começa a partir do resultado dessa palavra que é lançada, de como nós absorvemos, de como ela é entendida, e de como ela desce ao coração, onde é o solo, é justamente o lugar onde vai receber essa semente. E eu quero tirar a partir disso 4 lições que podemos extrair dessa parábola. Primeiro, o coração duro. Verso de número 4, o que está escrito? E o semeador saiu a semear. Verso 4, e ao semear, uma parte caiu aonde, meus irmãos? À beira do caminho. Essa é o solo, é a terra, é o coração duro, que ouve a palavra e não compreende esta palavra. É um solo que é bastante transitado. Todos, ou qualquer tipo de mensagem, tem trânsito nesse coração. Um dia, meus amados, eu cheguei para um irmão que é cantor. E aqui vai, meus irmãos, a minha pastoral aos grupos de louvor da igreja, aos cantores dessa igreja e aos corais dessa igreja. A todos vocês que visitam outras igrejas evangélicas que nós nunca aqui proibimos, mas devemos tomar um certo cuidado. Quando nós transitamos muito, quando nós não temos, meus irmãos, firmeza naquilo que nós cremos, ou principalmente hoje em dia que ouvimos muito mensagens no YouTube, e às vezes são mensagens performáticas, são mensagens, meus irmãos, que o intuito não é gerar no coração arrependimento, mas é gerar intelectualidade. É como um escritor chamado Richard Owen Roberts, quando ele falava sobre mensagens, ele diz que há 3 tipos de mensagens: a mensagem da mente para a mente para o coração e a mensagem que é de alma para a alma. Muitas das mensagens que às vezes nós ouvimos é uma mensagem de mente para mente. A ideia é o intelectual, é alimentar ou gerar o intelecto, que não é errado. Precisamos ter o conhecimento, mas só fica na base do conhecimento. E esse conhecimento que é a palavra do Senhor, que é incorruptível, mas a situação da pessoa, o coração da pessoa, a mente da pessoa, de fato não está aberto para que essa semente possa descer ao coração. O intelecto é alimentado, só que quando o intelecto é alimentado e não a nossa alma, meus irmãos, nós nunca iremos nos arrepender dos nossos pecados. Como o estudo que nós demos quinta-feira, é o impenitente. O que é o impenitente? É aquele que não se arrepende dos seus pecados. Ouve a palavra, escuta as escrituras sagradas, sabe o que a palavra nos fala sobre contra o pecado, mas a pessoa não se arrepende do pecado. E muitas dessas pessoas, às vezes estão na igreja, são membros da igreja,
alcançar até mesmo o batismo com águas, mas no fato nunca se arrepende dos seus próprios pecados. Ao contrário, ainda argumenta que o que ele faz não é errado. Esse é o coração duro. O trânsito no coração é muito grande. Ele recebe vários tipos de coisas. Todo mundo transita pelas ideias do seu coração. É aquele que não tem firmeza, porque o coração, ele é vulnerável. É um coração influenciável por qualquer coisa, ou por qualquer maneira. É um coração que essa semente onde é plantada é pisada, é roubada pelos homens, e principalmente é roubada pelo próprio diabo. É aonde que o verso 15, o capítulo 4, ele explica a situação dessa semente que cai à beira do caminho. Verso de número 15: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem quem? Satanás, e tira a palavra semeada deles. E quantas vezes, meus irmãos, Satanás tem transitado pelo nosso coração, e como um pássaro rouba a semente, e como um pássaro tira a semente que deveria germinar na terra. E a pergunta que eu faço: essa é a condição do nosso coração nessa manhã? É esse tipo de solo que nós somos? O diabo, meus irmãos, muitas vezes trabalha fora, mas muitas vezes o diabo tem trabalhado dentro da própria igreja. Ele trabalha tentando persuadir-nos, distrair-nos com qualquer outra coisa. Tentam tirar a nossa adoração. E principalmente quando a palavra de Deus é semeada. Os irmãos já perceberam que nos últimos dias as distrações são muito grandes, principalmente dentro do culto? Já para pensar nisso? Eu já disse aqui aos irmãos, teve um dia que a irmã contou quantas vezes eu bati o pé no chão aqui no púlpito. 39 vezes. Eu me senti como Jesus Cristo estava recebendo as chibatadas. 39 para não ter perigo, para não ultrapassar. Às vezes somos distraídos pela roupa do nosso irmão. Somos distraídos pelo barulho do ventilador que eu estou ouvindo aqui. Somos distraídos, muitas vezes, porque tem alguma coisa que nos chama muito mais atenção do que o fator de estar na casa e adorar aquele que é único, digno de receber honra, glória, força e poder. A Ele seja toda adoração pelos séculos dos séculos. Amém? Versos 5 e 6. Fala que outra caiu em solo rochoso, onde, meus irmãos, a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Esse é o coração raso. É o coração que recebe a palavra de maneira impulsiva, sem profundidade e sem perseverança. É aquela pessoa que recebe a palavra e muitas vezes se entusiasma com a palavra, porque a palavra de Deus, meus irmãos, é entusiasmante. A palavra de Deus, ela ela nos impulsiona, mesmo que a palavra seja uma palavra de exortação, de ensino. E como os irmãos falam: eita, manda mais, Jesus. Não é assim que às vezes fala? Eita, hoje a peia é grande, como diziam algumas pessoas. Dá até glória a Deus quando o pregador afrouxa ali. Não, afrouxa não. Ele aperta, melhor dizendo, o parafuso. Dá glória a Deus. Mas são pessoas impulsivas. São levados apenas pelas palavras de efeito. Mas ela não tem profundidade. É uma terra que não recebe a semente com profundidade. É uma pessoa que não tem perseverança. E quando, meus irmãos, vem a angústia, uma perseguição, essa pessoa desiste fácil. Leia aí o verso 16 e 17, a explicação de Jesus Cristo sobre essa parábola. Semelhantemente, são estes os semeadores em solo rochoso,
os quais, ouvindo a palavra, logo a recebe com alegria. Eita glória, fala mais, Jesus, deixa Deus te usar. Eu não sou nada contra essas coisas, mas muitas vezes Deus está falando com quem fala, e ele está gritando para todo mundo, achando que a palavra não é para ele, é para o outro, né? Verso 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A palavra chega, porque a palavra é incorruptível, a palavra não tem falhas, a palavra do Senhor, ela não gera erros. As dúvidas que muitas vezes nós temos a respeito da palavra, é porque muitas vezes nos falta o interesse de conhecer e praticar a palavra. Não é a Bíblia que nos gera dúvida, é a nossa falta de fé. Porque se tivermos fé, meus irmãos, o próprio Espírito Santo, que também é o autor e o inspirador, o tradutor, o intérprete, o esclarecedor, o iluminador das Santas Escrituras, se você orar, ele vai lhe fazer entender o que você está lendo a respeito das Santas Escrituras. Tanto que isso é fantástico, que muitas pessoas, eu já vi isso, e eu conheço pessoas que não sabem ler outro livro, são consideradas as pessoas iletradas, mas quando abrem a Bíblia, de forma inexplicável, é claro assim humanamente falando, mas de forma divina, leem e entendem. E muitas vezes as pessoas não são intelectuais, não têm graus de grande formação, mas entendem muito mais do que um doutor da lei, do que um médico, do que um instruído, o que a Escritura está falando para os seus corações. Mas muitos são assim. E perceba essa expressão, pouca duração. Indicam que essas pessoas aceitaram a palavra momentaneamente, ou receberam a palavra de forma superficial. Lembra que eu disse a vocês? Recebe a mensagem de cabeça para cabeça, mas não recebe a mensagem de alma para alma. Será que somos essas pessoas, meus irmãos? Que quando a palavra de Deus entra, não tem profundidade? Aí nos acostumamos a estar na igreja, nos acostumamos a cantar os hinos, nos acostumamos a ler as Escrituras Sagradas, mas ainda não entendemos que essa palavra nos gera arrependimento, que a palavra de Deus deve nos gerar, e ela tem esse poder, de gerar transformação. E falamos que somos de Cristo, mas continuamos mentindo. Muitos continuam adulterando, continuam fornicando, muitos continuam maldizendo, muitos continuam não tendo compromisso com Cristo, até mesmo ceiam, trazem à memória a morte de Cristo, mas não entenderam ainda a profundidade dessa semente, porque o coração é raso. Meus irmãos, eu não sei se acontece com vocês, mas de vez em quando acontece comigo. Os irmãos sabem que sou servo do Senhor e pela misericórdia, o Senhor Deus me separou como pastor. Mas a questão não é as pessoas me chamarem de pastor na rua, é quando tem crente que tem vergonha de dar a paz do Senhor na rua. Ainda bem que ninguém olhou para o lado. Eu não entendo isso. Na igreja é varão, tarra, manto, fogo. Fala em língua estranha na igreja. Dá a paz do Senhor, ainda vira para trás, dando glória a Deus para ver se alguém está olhando para a cara dele. Mas quando chega na rua, tem vergonha de dar a paz do Senhor. Vai se converter.
Não existe desassociação de profissional cristão. Cristão é um profissional sim, deve ser um excelente profissional, mas não pode negar quem o salvou. E não deve ter vergonha de dizer, eu sou cristão. Sendo profissional, sendo um autônomo, eu sou cristão. O crente converso a Cristo não tem vergonha de dar a paz do Senhor. Eu não entendo isso, meus irmãos. Não, é porque eu sou profissional. Aqui não tem nada a ver ser cristão. Então você, meu irmão, é um coração raso, sem profundidade. Você ainda não entendeu a palavra. Aí quando vem a palavra, você até se escandaliza. Misericórdia, pastor André hoje fala para ele, estou escandalizado. Meus amados, nós não podemos ter medo de expor as nossas convicções. Muitas vezes nós temos medo de expor nossas convicções, porque isso pode ferir as ideologias, Fred, dos dias de hoje. Estamos com medo, meus irmãos, de ferir as ideologias. Estamos com medo. Eu sou, meus irmãos, contra qualquer atitude violenta. É claro que eu preciso ter educação a expor o que eu penso. É claro que precisamos entender que nós não somos Deus. Nós não temos o atributo de convencer. Nós não temos o atributo de mudança. Prerrogativa divina. Prerrogativa de pessoas que são perfeitas, imutáveis, que não conhecem o que é arrependimento porque nunca erraram. Quem são eles? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu não posso, meus irmãos, abrir mão das convicções das Santas Escrituras. Aí percebam que muitas dessas pessoas se escandalizam porque a palavra de Deus é de fato pregada como ela é. Aí quando vem a angústia, a perseguição, logo desistem. Não há profundidade, coração raso, terra rasa. E a semente é boa. A semente é maravilhosa, mas não encontra de fato o coração. A angústia é o sol que nasce, a angústia é a perseguição que vem, mas logo seca a semente, porque o coração, essa terra, não tem profundidade para absorver a semente que é boa, incorruptível. Versos de número 7. Outra parte. Caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram, e não deu fruto. Parte aí para o verso 18 e 19. Os outros, os semeadores, entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Observe bem, todos ouvem a palavra. Ouvem a palavra. Verso de número 19. Mas os cuidados do mundo, e aqui a gente tem muita, a fascinação da riqueza, e as demais, o quê? As demais o quê? Ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O coração é ocupado demais. É aquele, meus irmãos, que há os espinhos, que tem os espinhos. E esses representam as preocupações, as ansiedades da época em que a pessoa está vivendo. A fascinação atrativa é a fascinação das riquezas materiais e os prazeres pecaminosos do mundo. Olha o que o apóstolo João, escrevendo em uma das suas cartas, apóstolo João, ele diz o seguinte em sua carta, primeira carta de João, capítulo 2, verso de número 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do quê? Da onde? Do mundo. Então são essas as fascinações,
dessa terra, desse coração. É o coração que vive dos prazeres, das riquezas. Está vivendo ou quer viver apenas o fruto do seu bem. E quando chega, meus irmãos, essas coisas, parece que a palavra de Deus não é mais rica, não é mais importante do que essas coisas. Procuram tudo. Não sou nada contra, meus irmãos, as pessoas serem ricas. Eu já disse aqui um dia que a minha oração para essa igreja aqui é que todos sejam abundantemente abençoados financeiramente. Mas com qual propósito? Para que aprendam e saibam também servir ao Senhor com seus bens. Que tenham, que haja, meus irmãos, um transbordar, mas não para se envaidecer, para que a riqueza a tome, não, mas para que seja um abençoador. Estamos precisando levar alguém lá para o Japão. Toma, pastor, está aqui minha oferta. Mas por que muitas vezes o Senhor nos concede? Bem, Deus sabe a condição de cada coração. Essa tem sido a minha oração. Que Deus dê bastante, não para que a pessoa se ensoberbeça, para apenas satisfazer os desejos do seu coração. Deus pode satisfazer? Pode. Quer comprar carro? Compre. Quer casa? Compre. Mas entenda que tudo que nós temos não é nosso, pertence ao Senhor Deus. E precisamos entender que o que temos recebido é para investir também na sua obra. Só que há muitos que têm o coração ocupado demais com as riquezas. Eu vou dar nada, eu vou nada, eu não vou ofertar não, para quê? Que besteira. Mas como um dia eu ouvi um pregador, e eu quero aqui, meus irmãos, reproduzir o que esse pregador falou. Tem muitos que não gostam de ofertar nem ser dizimantes, mas senta no banco de que foi comprado com dízimo, lê a Bíblia, numa claridade, na luz, que foi comprado com dízimo de irmãos. Toma água, que foi comprado com quê? Com dízimo oferta. Usa o banheiro da igreja, que foi comprado, que foi refeito, reformado com dízimo, que? Oferta. O pregador fala, se você não faz, fica do outro lado da rua. Porque quer usufruir da fidelidade dos outros, mas não quer contribuir. Esse é o coração culpado. Venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade, assim nos céus como na terra. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Me perdoa, Senhor. Não importa se eu perdoo as pessoas, mas me perdoe, tá? Me perdoe. Esse é o coração culpado. Está cheio demais do mundo para o Espírito Santo agir. Está ocupado demais obtendo riquezas. E o Senhor está chamando. A trombeta está tocando. Jesus Cristo está, meus irmãos, falando através dos seus profetas e pela palavra que Ele está voltando. As notícias falam, o anticristo já está reinando, ainda não vemos o rosto dele, mas ele já está reinando com seu sistema, com a sua ideologia, e a palavra de Deus está falando, mas as pessoas estão ocupadas demais para ouvir o que o Espírito Santo está falando. E por fim, os diáconos já podem descobrir, por gentileza. Os meninos do louvor já podem ficar a postos. Venha o coração fértil e frutífero. Verso de número 8. Olha só o que está escrito. Outra caiu, enfim, em boa terra e deu fruto. E vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Este é o coração da pessoa que ouve. É o coração daquele que pratica a palavra de Deus. Este é o coração das ovelhas de Jesus, que ouvem a sua voz e seguem o bom pastor. Como também o apóstolo João colocou muito bem no seu evangelho, no capítulo 10, os versos 27 ao 28. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor.
E essas ovelhas seguem o seu pastor, o sumo pastor, chamado Jesus Cristo. Então esse é o coração da ovelha. Só segura um pouquinho, pessoal. Esse é o coração daqueles que confessaram Jesus Cristo, se entregaram ao Pai. É o coração daqueles, meus irmãos, que tudo que o Senhor planta, produz. Toda a palavra é produzida no seu coração. Lembro-me um dia, meus amados, quando um novo convertido chegou até mim e leu aquela passagem quando Lázaro estava morto e Jesus chega e chorou. O novo convertido chegou perto de mim e falou assim: olha, pastor, Jesus chorou, olha aqui. Olha, pastor, Jesus chorou. Eu olhando para cada irmão, Jesus chorou. Pastor, Jesus chorou. E ele estava chorando junto. Mas é o sentimento daqueles que receberam Jesus Cristo. Mas muitos de nós, cauterizados, não conseguimos mais chorar ao ler as Santas Escrituras. Esse coração que produz, é o coração, meus irmãos, que recebe as proporções da palavra. Mas tudo que há no coração dessa palavra, da semente da palavra, é ascendente. É uma pessoa que vai crescendo, vai amadurecendo. E os irmãos há de convir comigo que há muitos cristãos que estão recentemente na igreja, crescem muito mais do que muitos antigos. Tem pessoas que estão há pouco tempo e produzem mais do que pessoas que estão há 20 anos. Qual é o problema, igreja? Qual é a razão? É para que possamos refletir sobre isso. A verdade é, aqueles que têm mais de 5 anos como membro da igreja, 10 anos, devem produzir, meus irmãos, de forma fantástica. Só contudo, porém, entretanto, mas muitas vezes se acomodam no seu banquinho. Cuidado, meus irmãos, que Jesus um dia pode fazer igual Gilberto Gil. Pegue o seu banquinho e saia de fininho. É Raul Gil, né? Eu tô bem nessas redes sociais, né, da televisão, né? Pegue o seu banquinho e saia de fininho. O processo da semeadura e da frutificação da semente, ela não se dá de qualquer maneira, se dá com batalha espiritual. Porque quando a palavra de Deus vem em nosso coração, Satanás quer, meus irmãos, roubar, fará de tudo que essa semeadura não frutifique, que a semente não frutifique. E eu quero aplicar as seguintes condições aos nossos corações. Primeiro, a condição para que a semente seja boa, frutifique. Comecem a ouvir, verso de número 9 fala: escutem, ouçam o que o Espírito está falando. Segunda aplicação, meus irmãos, precisamos ouvir, sim, claro. Segundo, a semente que é a palavra de Deus, ela sempre será boa. A palavra do Senhor, ela é sempre boa. Não importa quem pregue, ela é boa. O camarada pode estar até em pecado, mas Deus usa não por causa da pessoa, porque a palavra é boa. E tem muita gente enganada, vive em pecado, prega a palavra e fala: eita, que Deus falou sim, porque o compromisso dele é com a palavra. E às vezes a gente se engana com as pessoas. Eita, que fulano que vive uma vida troncha, como diz a minha avó, uma vida de pecado. Quando prega, Deus usa e fala: eita. E não sai do pecado, aí fala: é porque Deus está sendo conivente com o pecado? Não, é porque Deus tem compromisso com essa palavra aqui, ó. Agora essas pessoas, quando chegarem diante do Senhor Deus, vão falar: eu não conheço você não, meu filho, mas eu preguei em teu nome, falei até em línguas, até que teu nome eu curei os enfermos. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não os conheço. E por fim, meus irmãos, o coração convertido a Cristo. Aqueles que são de Jesus Cristo sempre serão terra boa. Quem é de Jesus Cristo sempre pega a semente que é palavra, e toda a palavra é produzida no seu coração. E eu quero perguntar: quem aqui é terra boa? Levante a mão. Jesus está vendo, tá, meu irmão?
sejamos essa terra boa. Para que tudo que for pregado pela palavra, na palavra e por ela, frutifique em nosso coração. Amém? Vamos se preparar.